pois nada vai me separar do teu amor, Senhor, pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor, cantarei pra sempre teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Com palmas, celebra o nome do Senhor, declare: poderoso Deus de salvação, quero estar em tua casa e com gratidão te adorarei. Tua morte a vida me deu, teu amor incomparável, não há outro que eu queira mais. Então declare com alegria, com toda certeza no seu coração, pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor, cantarei pra sempre teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Celebre o sacrifício do Senhor, declare: tua morte a vida me deu, teu amor incomparável, não há outro que eu queira mais. Eu te amo, pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor, cantarei pra sempre teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me ama. Com palmas, com alegria, declare: correrei e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou, ao Deus que me amou, somente a ti, ao Deus que me amou. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. No primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4. Nós vamos ler o verso 9 e o verso 10. Enquanto você abre a sua Bíblia, o pastor Flávio não está conosco nessa noite, porque ele está em São Paulo, pregando na Comunidade da Graça, lá na igreja do pastor Carlos Alberto Bezerra. Está lá a convite desde manhã, pregou de manhã e está pregando agora à noite também. E oremos para que seja um tempo abençoado. Também o pessoal da JNI pede para avisar que lá fora, por ocasião da viagem missionária, eles estão vendendo algumas coisas para conseguir recursos para essa viagem missionária que será feita para o Haiti no fim do ano, no início do ano, na verdade. Estão vendendo camiseta, mousse de limão, bolo de chocolate, empada de frango de palmito. Se você não gostar de nenhum desses, pode comprar porque eu gosto. E a gente come, não tem problema não, viu? A gente repreende os carboidratos e toda a gordura, mas você comprando, você ajuda
um jovem a ir ao Haiti. Amém? 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Esperar que todos encontrem. Diz assim a palavra do Senhor: Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, por esta noite e por estarmos na tua casa, na tua presença, para te cultuar, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Nós, ó Deus, chegamos aqui com o desejo no nosso coração de oferecer o nosso melhor a ti, oferecer o louvor que o Senhor merece, oferecer a nossa vida na tua presença, no teu altar. Mas também, ó Deus, há uma expectativa no nosso coração de ouvir a tua doce voz. E é o que nós precisamos, ó Pai. A tua voz acalma o nosso coração, a tua voz traz direção para a nossa vida, a tua voz mostra, Senhor Deus, que nós estamos sendo cuidados por ti a cada momento, a cada instante. Pessoas entraram aqui nessa noite, ó Deus, pedindo uma resposta do Senhor. Pessoas entraram aqui neste lugar, ó Deus, precisando de uma palavra de direção para a sua vida e para o seu coração. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor não frustre ninguém aqui neste lugar, mas que o teu Espírito Santo fale a cada coração, ó Pai. Que eu seja instrumento do Senhor, boca do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Você pode se assentar. Durante esse mês, na verdade, esses últimos dias, talvez 15 dias, nós, como igreja, estamos em uma campanha de oração. Campanha que nos leva como igreja a buscar um novo propósito, a buscar uma reforma. E até o final do mês estaremos nessa campanha de oração, de jejum e oração, nos 40 dias de jejum e oração. E tem sido assim um tempo extraordinário, tem sido um tempo de bênção. Todos os dias a igreja está aberta, do meio-dia a 1, sempre com alguém, algum pastor, algum obreiro, para orar com você, junto com você. Tem sido assim um tempo fantástico. Pessoas têm vindo, têm chego aqui, têm colocado a sua vida diante do Senhor, têm buscado a presença de Deus e coisas extraordinárias têm acontecido. Isso porque a oração, ela sempre produz algo extraordinário. A oração, ela sempre faz a diferença na vida de um cristão. A oração, ela move a mão de Deus em favor daquele que clama. Orar é você colocar diante de Deus a sua vida, colocar diante de Deus o seu coração, abrir-se completamente para Ele, dizendo: Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. A oração, ela é extremamente importante na vida do crente. Um crente sem oração é um crente sem vida. Um crente que não ora é um crente que está morto espiritualmente, porque a oração revela que você está vivo em Deus, porque é a oração que te liga a Deus. Você conversa com uma pessoa e o fato de você conversar com uma pessoa significa que você está vivo e essa pessoa está viva. Esse diálogo significa que você tem um relacionamento com essa pessoa. Esse diálogo significa que você tem a oportunidade de trocar ideias, trocar confidências, ouvir conselhos, ouvir direções para a sua vida. Orar é exatamente isso. É você ter um diálogo com Deus. Muitos acreditam que a oração muitas vezes parece um monólogo, que nós oramos e não há uma resposta como nos diálogos, como nas conversas, que nós trocamos e falamos uns com os outros. Mas na verdade sempre há um diálogo. Muitas vezes o monólogo existe da parte de Deus, porque Deus sempre está falando com a gente e nem sempre nós damos ouvidos e respondemos. Mas o fato é que um crente sem oração é um crente sem poder, é um crente fraco, é um crente que não vai chegar a lugar algum e não vai ver nada acontecer na sua vida. Porque o que faz o crente chegar a algum lugar é saber que ele pode falar com o seu Deus
e o seu Deus, que é poderoso, fará tudo por ele. Eu sou apaixonado pela história de Jabez. É uma das menores histórias da Bíblia. E eu sou muito detalhista, presto atenção em pequenas coisas. E alguns dos personagens que eu mais gosto na palavra de Deus são personagens que têm histórias muito pequenas. Um deles é Enoque. Enoque, em Gênesis, quando fala sobre a sua genealogia, está falando o nome de muita gente, e chega a falar o nome de uma pessoa que você conhece, que foi o homem que mais viveu na terra, que era Enoque, que ele viveu mais de 1000 anos. Matusalém, perdão, viveu mais de 1000 anos. Aí chega em Matusalém, falando da genealogia de Matusalém, os descendentes de Matusalém, cita Enoque. E em um único versículo resume a história de Enoque, que eu não preciso saber mais nada a respeito dele, a não ser isso. Diz que Enoque andou com Deus, de forma que ele já não mais era, pois Deus o tomou para si. A intimidade de Enoque com Deus era algo tão extraordinário, tão fantástico, que pode ser resumido em um único versículo, demonstrando o valor que Deus dá a uma pessoa que ora e busca a sua presença diariamente, a alguém que está próximo dele, a alguém que deseja estar com ele, a alguém que deseja incessantemente ouvir a voz do seu Senhor. Deus se agrada tanto disso, isso chama tanto a atenção de Deus, isso agrada tanto o coração do Senhor, que Deus toma Enoque para si. É mais ou menos aquela pessoa que nós gostamos de conversar. Você tem alguém normalmente que você gosta de conversar, não é verdade? Ultimamente o Facebook está sendo amigo de muita gente, infelizmente. Mas tem alguém que você gosta de conversar, tem alguém que você gosta de trocar algumas ideias. E por mais que você fique muito tempo sem ver essa pessoa, quando você vê, você tem o mesmo prazer de conversar e tem o desejo de continuar conversando com essa pessoa, e o tempo vai embora, o tempo passa e você nem percebe, porque a conversa está tão boa, a conversa está tão agradável, que você olha o relógio e fala, já foi o tempo. E você fala, que pena que tem que ir embora. Era mais ou menos esse o relacionamento de Enoque com Deus. Quando eles conversavam, Enoque falava, Deus, já passou tanto tempo, que pena que eu tenho que ficar aqui e o Senhor tem que ficar aí. E o coração de Deus, o sentimento de Deus, com certeza era semelhante ao sentimento de Enoque, a tal ponto de Deus falar, então já não faz mais sentido você ficar aí, Enoque, vem para cá, vem para perto de mim, para a gente continuar essa prosa aqui por toda a eternidade. Que coisa maravilhosa seria, irmãos, Deus olhar para mim e para você e falar que tem tanto prazer na minha e na sua vida quando nós falamos com Ele, quando nós oramos a Ele, quando nós dirigimos a nossa palavra e o nosso coração a Ele, a tal ponto do Senhor parar e dizer, olha, eu tenho tanto prazer na sua vida que eu quero ter você ao meu lado durante toda a eternidade. Esse é um mistério da oração. É o poder chegar ao coração de Deus através de algumas palavras que saem não dos nossos lábios, mas saem do nosso coração, porque Deus ouve a oração sincera, Deus ouve a oração que sai do nosso coração, do profundo da nossa alma. Muitas vezes confundimos a oração com um momento simplesmente de petição. Parece que nós somos pedintes no meio da rua, mendigos espirituais. Falando, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, pobre de mim, coitado de mim, porque estou passando por lutas e necessidades, estou passando por dificuldades, e eu preciso do Senhor, eu preciso, quando na verdade, Deus busca alguém para se relacionar. E Ele vai agir em favor dessa pessoa, porque Ele tem prazer nessa pessoa, e não simplesmente porque ela está pedindo. Deus não vai responder a sua oração porque você insiste em pedir, Deus vai responder a sua oração porque Ele tem prazer na tua vida. Porque Ele tem prazer em você, porque Ele tem prazer de responder a sua súplica, ao seu clamor. A história de Jabez é uma história muito linda, porque Jabez foi alguém que foi sentenciado desde o seu nascimento. Diz a palavra que o seu nome é Jabez, e a sua mãe lhe deu esse nome porque, com muitas dores, ela deu à luz a ele. Imagino eu que Jabez deve ter sido um nenê grande. Sabe aqueles nenê que a gente assiste muitas vezes o telejornal e fala que nasceu 4 quilos e 4,5 quilos, e assim por diante. Aquele nenê que vem mesmo falar, cheguei. Para deixar assim marcado para o resto da vida que ele chegou.
E naquela época, irmã, dá glória a Deus, viu? Porque hoje tem cesárea. Louva o Senhor, fala, Senhor, obrigado, que o Senhor é bom, viu? Glorifica a Deus por isso, que na época dela não tinha cesárea. E outra, não tinha anestesia. Era o parto normal, natural, como dizem. Aquele parto, se eu não me engano, é humanizado, é isso? Parto humanizado, que inclusive vai ter uma palestra do Ministério Gerando Esperança, fazendo uma propaganda aqui, no mês de outubro. Mas não tinha cesárea, não. E Jabez devia ser esse meninão, aquele menino que nasce, você olha para ele e fala, já nasceu com RG. Já pode dar, inclusive, uma carteira de trabalho para ele. E a sua mãe fala, olha, foi difícil, foi duro. Ele dá um nome que significa dor, significa sofrimento. Imagine você chamar uma criança e o nome dela, você fala, ô dor, vem cá. Sofrimento, meu filho, vem aqui. Estou precisando falar com você. Ou amargura, vem aqui. Dificuldade, probleminha da mamãe, vem cá. Jabez foi sentenciado a isso na sua vida. Ele nasceu com esse estigma, ele nasceu com esse rótulo pela sentença que foi dada a ele. E normalmente nós temos esse costume, irmãos, de sentenciar as pessoas, sentenciar os seus planos, sentenciar os seus sonhos, sentenciar os seus projetos, de acordo com a nossa concepção, de acordo com a nossa experiência, de acordo com aquilo que nós achamos que é certo, que é correto. Nós muitas vezes falamos para alguém, olha, isso que você está pensando em fazer não vai dar certo. Eu já pensei lá atrás e eu olhei as oportunidades, eu pesquisei a respeito e tudo que eu vi, olha, não vai dar certo. Esse negócio que você vai tentar, não entra nisso não. É furada. Esse negócio de enxugar gelo não vai dar certo. Já pensei nisso antes. Não tem como, o gelo derrete. Você está pensando, o irmão está sonhando em fazer uma fábrica de enxugar gelo. Está pensando em fazer alguma coisa, a gente está usando um exemplo estapafúrdio aqui, mas é para ter uma ideia de que alguém tem um sonho, alguém tem um projeto, alguém tem um plano. E muitas vezes quando nós pedimos conselhos às pessoas, e mesmo quando nós não pedimos, que as pessoas gostam de se colocar e meter o nariz aonde não é chamado, querem acabar frustrando os nossos sonhos, colocando rótulos, sentenciando os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos planos. É interessante que não é incomum nós vermos os diagnósticos clínicos que as pessoas dão para as outras. Começa uma dor, vocês já devem ter presenciado uma situação como essa. Por exemplo, eu machuquei o joelho, estou andando meio devagar aqui e tal, complicado. Não é veieira, velho é teu pai. Joelho machucado, andando devagar, alguém olha e fala, lá, tá vendo? O pastor está com a perna meio que mancando. Ele provavelmente deve ter contraído ali um cisto, esse cisto vai virar um tumor, vai virar um câncer, um negócio, porque eu já vi acontecer coisa assim. E começa a dar um diagnóstico, e aí fala tudo o que tem que fazer, inclusive, olha, fica tranquilo, pastor, o senhor vai ter que tomar alguns remédios agora, depois vai passar por um processo de quimioterapia, e se não adiantar, eles vão amputar tua perna, vai ficar tudo certo. Baseada nas suas experiências, nas suas convicções, nos seus conhecimentos, as pessoas nos dão até remédio. Fala o que você tem que tomar. Alguém já tentou enfiar um remédio na tua boca? Muitas vezes. Você precisa tomar isso, pastor. Precisa tomar aquilo. Você precisa, olha só, para isso que você está sentindo, faz aí um chá de não sei o que, um chá de não sei o que lá, mistura água, limão e maisena, que vai curar essa sua barriga rapidinho. As pessoas gostam de dar sentenças, de dar soluções em coisas, em situações. Muitas pessoas sonham, têm os seus planos, seus projetos, os seus sonhos estão no seu coração, talvez de abrir um negócio, talvez de ver a sua família restaurada, talvez Deus colocou algo no seu coração que vai acontecer na sua vida e alguém vem para tentar te desanimar. Assim como a mãe de Jabez fez com ele, coitado, quando nasceu. Lhe deu um nome de sofrimento, lhe deu um nome de dor, lhe deu um nome de tristeza, de dificuldade, de problema. Talvez pessoas estão chamando de problema aquilo que é teu sonho. Talvez as pessoas estão chamando de dificuldade aquilo que você projeta e que crê que vai te dar alegria e esperança. O fato é, irmãos,
que todos nós estamos sujeitos a isso. E pessoas assim estão sempre à nossa volta. É muito mais fácil termos pessoas assim do que aquelas que nos animam, do que aquelas que nos dão força, que vão para frente, que nos ajudam. Mas irmãos, por mais que seja difícil a nossa situação, por mais que seja difícil o nosso plano, o nosso sonho se realizar, se concretizar, eu continuo crendo no mesmo Deus, que quando nós oramos, quando nós buscamos a sua face, quando nós temos intimidade com Ele, Ele tem prazer em atender os seus filhos. Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele continua restaurando o casamento em ruínas. Empresas que estão à beira de falência podem dar a volta por cima. Uma enfermidade pode ser curada. Um filho rebelde pode voltar ao lar. Uma pessoa perdida pode ser transformada. Um sonho frustrado pode se tornar um milagre, porque para Deus tudo é possível, e eu preciso orar crendo nisso. Esse relacionamento, essa convicção que eu preciso desenvolver e ter com Deus todos os dias. Eu acho magnífica essa história de Jabez. E ela é narrada de trás para frente, não sei se você percebeu. A história de Jabez é narrada de trás para frente. Diz assim: o que houve? Hã? Amém, olha aí, ó. Tá vendo? Meu Pai, Senhor, tem misericórdia. Perdoa porque não sabe o que faz, ou melhor, sabem. Amém, vamos continuar aqui, irmãos. Vamos continuar. Jabez tem a sua história narrada de trás para frente, extremamente interessante isso. Começa o versículo 9 dizendo: Jabez foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Começa já falando do final, daquilo que ele havia alcançado, daquilo que ele havia conquistado, como a sua história havia terminado. Mas a história dele não foi assim, nem sempre foi assim. A sua história diz que era uma história de dor, uma história de dificuldade. Ele estava condenado a ser escravo de um julgamento circunstancial por conta das dores que sua mãe teve durante o parto. Esse julgamento precoce, esse julgamento circunstancial são verdadeiros assassinos de sonhos e projetos de Deus na nossa vida. Por isso nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e não ouvir a opinião de qualquer um. Porque a opinião de qualquer um pode ser baseada em emoções, e as emoções muitas vezes nos enganam. As pessoas muitas vezes, ao fazer um julgamento, um comentário, pode estar motivada por um sentimento ruim, um sentimento de inveja, um sentimento de ciúme, um sentimento de frustração, um sentimento de fracasso, porque aquela pessoa enfrentou dificuldade, enfrentou problemas. Eu digo isso de mim mesmo, irmãos. Você vem perguntar para mim a respeito de abrir um negócio, eu falo, eu não sou um dos te animar muito não. Porque a experiência que eu tive em abrir um negócio não foi muito boa. Não fui um feliz empresário. Não fui muito bem. Eu posso falar: Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te dê força, Deus te dê sabedoria, Deus te dê graça. Ô filho, Deus te abençoe, viu? Você pode vir e perguntar, mas eu não serei o primeiro a te encorajar. Eu vou falar para você: se Deus colocou no seu coração, faça. Mas se você perguntar da minha experiência, a minha experiência foi frustrante. A minha experiência foi ruim, mas não significa que a sua experiência tem que ser assim. Não significa que a sua experiência tem que ser igual. Por isso, nesses momentos, tudo bem, a palavra de Deus nos diz que é na multidão dos conselhos que há sabedoria, é verdade, mas acima de tudo, eu preciso ouvir o conselho de Deus. Agora eu preciso me relacionar com Ele para isso. É interessante porque Jabez, ele olha a sua situação, era alguém que tinha tudo para dar errado, era alguém que estava julgado, sentenciado ao fracasso, mas a sua história muda por um motivo muito simples, que muitas vezes nós esquecemos. Jabez se pôs a orar incessantemente. Jabez se pôs a orar e orava com propósito, orava corretamente e provavelmente orava o tempo todo.
Quem quer ver a sua situação mudada, quem quer ver a sua situação transformada, quem quer ver os seus prognósticos alterados, quem quer ver mudança na sua vida, tem que orar constantemente, tem que buscar a Deus constantemente, com um coração sincero, com um coração fervoroso, crendo que Deus é poderoso para transformar toda e qualquer situação, mas acima de tudo, querendo estar perto deste Deus que transforma toda e qualquer situação. Jabez nos deixa um exemplo maravilhoso de como deve ser a nossa oração. Primeiro que, ao olhar a oração de Jabez, eu vejo que a nossa oração, quando nós fizemos a nossa oração, ela tem que ser uma oração cheia de esperança. Não pode ser uma oração qualquer, uma oração vazia, uma oração que muitas pessoas fazem, que chegam diante do altar trazendo os seus problemas, mas ao terminar a oração aqui no púlpito, na plataforma, volta para o seu lugar com o mesmo peso, com a mesma carga, com a mesma dor. Mas a nossa oração deve ser cheia de esperança. Olha a oração de Jabez, está com sua Bíblia aberta, olha o versículo 10, diz lá: ó, tomara que me abençoes, tomara que me abençoes. A esperança de Jabez era obter a bênção do Senhor. A esperança de Jabez era saber que ele tem um Deus, que ele se relaciona com ele, e esse Deus podia abençoá-lo. E que se assim acontecesse, tudo mudaria. Irmãos, quando nós oramos, nós precisamos orar com essa esperança. A nossa oração deve ser cheia de esperança. Ah, se Deus me abençoar. Ah, se Deus mudar essa situação. Ah, se Deus tocar no coração do meu marido. Ah, se Deus tocar no coração da minha esposa. Ah, se Deus tocar no coração dos meus filhos. Ah, se Deus intervir no meu casamento, tudo pode mudar. Ah, se Deus entrar lá na minha empresa e me ajudar, me dê sabedoria. Ah, se Deus me abençoar, tudo vai ser diferente. Essa deve ser a nossa oração, uma oração cheia de esperança. Ah, se Deus entrar na minha história. Ah, se Deus entrar nessa situação, tudo vai mudar, tudo vai ser diferente. Como tem sido a tua oração? A oração muitas vezes parece que é aquele momento de descarrego, né? Você quer colocar momento psicólogo, Jesus psicólogo. Você coloca tudo para fora, vai falando, só para tirar de dentro do teu coração. Mas Jesus não quer ser somente o seu psicólogo. Ele quer ser aquele que vai transformar toda e qualquer situação na sua vida. Irmãos, a nossa oração não deve ser como outros que oram para Deus de prata, de ouro, de bronze, Deus de madeira, para ídolos que não ouvem, que não veem, que não respondem, que não tocam, que a gente pode até vê-lo. A gente pode até vê-lo, a gente pode até tocá-lo, mas Ele não pode fazer nada por nós. A nossa oração é para um Deus vivo, invisível sim, mas real. Um Deus verdadeiro e presente na nossa vida, que eu não preciso vê-lo, mas eu posso sentir a sua presença todos os dias. Eu posso ver o seu cuidado todos os dias. Eu sei que todos os dias há um presente deixado por Ele ao lado da minha cama. Quando eu acordo, a misericórdia do Senhor se renovou sobre a minha vida. A minha oração deve ser cheia de esperança. É interessante uma situação que ocorreu aqui na igreja, na semana passada, no batismo. Um dos jovens aqui da igreja, está aí? Está ali. Fazia aniversário na semana passada, no domingo passado. Há 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, me procuraram, ele me procurou, juntamente com a sua mãe, perguntando se havia como mudar a data do batismo. Falei, olha, é difícil porque são muitas pessoas, e a gente conseguir conciliar o calendário de todo mundo é complicado. As pessoas convidam os seus familiares, os seus amigos, para assistirem ao batismo, e não sei, vamos colocar em oração, vamos orar. Ele falou, eu vou orar. E o interessante, irmãos, é que no domingo anterior ao que seria o domingo do batismo, o pastor Flávio vem de púlpito e fala, irmãos, está frio demais, vamos mudar a data do batismo? E mudou a data do batismo para o dia que ele queria, que era o dia do aniversário dele. Sabe por quê? Deus ouve uma oração sincera. Deus ouve uma oração cheia de esperança. Deus ouve a oração de uma criança que ora por um passarinho que está machucado, como outra vez o pastor Dr. Jorge Barros pregou aqui. Uma criança que ora por um passarinho que está machucado.
Um passarinho que iria morrer. E Deus toca no passarinho e cura o passarinho. Não sei que mistério é esse, mas Deus faz, porque ouve a oração sincera. Nós precisamos ter um coração sincero e fazer uma oração cheia de esperança no Senhor, porque nós sabemos que o nosso Deus responde. Segunda coisa, nossa oração deve ser uma oração com visão de futuro, de uma nova perspectiva, de novas possibilidades, e não olhando para o passado. Tem muita gente que ora olhando para o passado. Tem muita gente que ora falando: Deus, lembra que aconteceu comigo logo quando eu nasci, que meu nome a minha mãe deu de Jabez. Eu sou chamado de Jabez, de probleminha da mamãe até hoje. Eu sou chamado... Não, Jabez não faz isso não. Jabez não olha para o seu passado, Jabez não olha para as suas dores, ele olha para frente, porque quem está com Cristo, quem está com o Senhor, tem visão de futuro, sabe que o melhor está reservado à sua vida. Eu não vou ficar lamentando aquilo que ficou para trás, aquilo que aconteceu lá atrás. Eu vou olhar adiante, porque Deus tem reservado o melhor para a minha vida. Jabez ora e fala: Senhor, tomara que me abençoes e que me alargues as fronteiras. O espaço que eu tenho aqui hoje é pouco para mim, é pouco para aquilo que Deus tem para a minha vida. E eu quero te dizer a mesma coisa nessa noite. Os sonhos, planos e projetos que Deus colocou no seu coração, que as pessoas têm sentenciado, que têm falado que não vai dar certo, Deus vai colocar algo ainda maior, alargando as suas fronteiras, se você fizer uma oração cheia de fé e de esperança, crendo no futuro que Deus tem o melhor para a tua vida. Eu não posso olhar para trás. Tem gente que fica presa no passado. Tem gente que fica presa às experiências anteriores. Tem gente que fica presa porque não deu certo, porque não foi para frente. Olha, segue, Deus tem algo melhor para você. Talvez não seja aquilo que você pensou lá atrás, talvez seja uma nova oportunidade, talvez seja uma nova perspectiva, mas Deus vai te dar uma visão de futuro. Jabez sabia disso. O meu passado foi ruim, mas meu futuro vai ser melhor. E com Cristo é sempre assim. O futuro sempre é melhor. Sempre é melhor. Terceira coisa que nós aprendemos com a oração de Jabez é que a minha oração ela deve ser cercada de um desejo de trabalhar para a mudança. É uma oração com atitude. Não é uma oração de alguém que simplesmente ora e fica parado esperando as coisas acontecerem. Mas ele ora falando: Senhor, tomara que me abençoes, que me alargues as minhas fronteiras, e seja comigo a tua mão. A tua mão. Essa expressão utilizada, seja comigo a tua mão, é sempre usada na Bíblia quando se diz respeito a trabalho. José, quando fala a respeito de José, diz que a mão do Senhor era com ele. Quando fala a respeito de outros homens, como Daniel, fala que a mão do Senhor era com ele. Ou de outras pessoas que trabalhavam, que faziam, que estavam produzindo, diz que a mão do Senhor era com ele e que tudo aquilo que eles faziam prosperava. Sabe o que isso significa? Jabez está falando: Senhor, estou aqui te pedindo, estou aqui clamando, meu coração está cheio de esperança, eu estou com visão de futuro, mas eu estou aqui para trabalhar. Se o Senhor me abençoar e me ajudar, se a tua mão for comigo, eu vou trabalhar, e eu sei que tudo aquilo que eu fizer vai dar certo. O problema é que tem muita gente que quer orar e não quer fazer nada. Quer ser diretor de uma multinacional, mas não quer se qualificar para isso. Quer arrumar um bom emprego, mas não quer sair de frente de casa, da televisão, do computador, do Facebook, procurando emprego, distribuindo os currículos, procurando fazer contato com pessoas, aprimorando a sua carreira. Tem gente que quer ver o seu cônjuge transformado, mas não faz nada em favor. Fica parado esperando, só orando: ai, Deus atende, muda meu marido. Muda você, minha irmã. Muda você primeiro. Faz lá uma comidinha mais ajeitada, pelo amor de Deus. Deixa de fazer miojo para esse homem. Ele não aguenta mais miojo. Chega lá: o que tem para comer hoje? Miojo. Sabor galinha, carne. Agora está mudando, né? Tem picanha, tem costela, tem sabor de queijo, para você ver como tem miojo em casa. Mas não é culpa da minha esposa não, é o baixinho que gosta. Muda. Para de fazer só arroz, feijão e zoião, dá uma incrementada. Esses dias atrás a minha esposa fez assim uma lasanha de berinjela, irmãos. Foi algo do céu, maravilhoso. Foi assim espetacular, foi um banquete divino. Deus usou a vida dela poderosamente. E ela aprimorou agora o seu bolo de cenoura, está assim algo espetacular, fantástico também. Deus é bom demais. E vocês percebem que ela tem me ajudado com o regime, né?
Mas muda você. Não é só orar, ter uma nova atitude, você com a sua esposa, irmão. Você quer ver a tua mulher feliz? Vai lá, compra um sapato para ela. Ou melhor, não compra não que você vai errar. Não compra não que você vai errar. Leva ela no shopping com você. Fala, irmã, está aqui, olha. Eu quero te abençoar hoje. O negócio começa espiritual, pastor, depois fica mais íntimo. Aí vai, dá um presente, um mimo. Tem muito homem reclamando da esposa que a mulher não dá atenção, mas você não dá atenção, querido. Você não faz a tua parte. Não liga pelo menos uma vez por dia. Mulher gosta disso. A gente não liga tanto para essas coisas. Mas mulher gosta. Dá uma ligadinha de 30 segundos. Fala, oi amor, tudo bem? Estava pensando em você. Um beijo, te amo, tchau. Acabou. Agora você não sabe o que isso vai produzir na vida da tua esposa, irmão. Você vai colher o fruto disso depois em casa. Você vai ver a bênção que é. Chega em casa com uma rosa que seja. Chega em casa com um bombom, um sonho de valsa. Não é o fato daquilo que você está dando, não é o valor daquilo que você está dando, mas é o fato de você ter se lembrado, mostrar que você se importa, mostrar que você ama, que você pensou durante o dia. Faça um investimento no seu casamento. Investimento tão barato, tão simples. Um bombom custa 50 centavos, R$1. Se você quiser assim uma noite espetacular, dá uma passadinha lá na Copenhague, não é? Compra um bombom mais, né? Um negocinho mais elevado assim. Aí você vai ver, vai visitar o terceiro céu, com a graça ali da irmã na sua vida. Mas olha, não é só orar para Deus mudar, mas é agir em favor disso. Em relação aos teus filhos, dê mais atenção, tenha mais tempo com eles. Reclama que os teus filhos dão problema, dão trabalho, estão longe, estão distantes, mas quanto tempo você está do lado deles? Para ouvir os seus problemas, para ouvir as suas frustrações, para ouvir os seus traumas, para ouvir as suas dificuldades. Tem que agir, irmão. Tem que agir. Jabez falou, Senhor, eu vou orar sim, mas eu não vou ficar sentado só esperando as coisas acontecerem. Eu vou fazer a minha parte. E Deus sempre honra aquele que tem atitude. Sempre honra. Quando Deus dá a ordem para Moisés e fala, Moisés, o negócio é o seguinte, ó, vocês estão cercados, vocês estão encrencados, Faraó está no seu pé, no seu calcanhar, vai pegar você, do teu lado tem montanha, na tua frente tem um mar, você está enrolado, o que você vai fazer? O Senhor, depende de ti, é o Senhor que vai me dizer o que eu vou fazer. E Deus fala, então o negócio é o seguinte, eu vou abrir o mar, vocês vão passar. Versão contemporânea, contextualizada, pastor Daniel Antônio. Moisés olha e fala, Senhor, está louco? O senhor não acordou muito bem hoje. Está com algum problema? Como é que vai abrir o mar? Faz o que eu estou te falando, rapaz. Vai abrir o mar, você vai chegar lá, você vai pisar na água. Na hora que você pisar na água, você vai pôr o teu cajado na água, você vai ver o negócio acontecer. Amém? Deus providenciou o livramento, falou para ele como era? Falou. Se Moisés tivesse ficado sentado na rede, esperando o mar abrir, o mar ia abrir? Não. Mas quando ele chegou, colocou os seus pés nas águas. Quando ele colocou o cajado na água, ele viu um milagre acontecer diante dele. O que falta muitas vezes é atitude. Deus honra a nossa atitude de fé, que é uma atitude de acordo com a nossa oração. Essa oração cheia de esperança. Essa oração que tem visão de futuro. Essa oração que produz em mim uma atitude. Eu vou fazer e Deus vai me honrar. Eu vou trabalhar, eu vou me empenhar, eu vou me esforçar e Deus vai me abençoar. E por último, a nossa oração deve ser uma oração com consciência, sabedoria e sinceridade. Não baseada em emoções e convicções humanas, mas entendendo que se Deus estiver conosco, entendendo que ao assumir as minhas fragilidades, ao assumir as minhas fraquezas, ao assumir a minha dependência no Senhor, significa que eu estou dizendo, Deus, eu estou pronto para o teu agir na minha vida. Jabez fala, Senhor, o Senhor me abençoe, alargue as minhas fronteiras, que o Senhor seja comigo a tua mão, que o Senhor me livre do mal, de modo que eu não tenha aflição. Porque se as aflições vierem, se o mal vier sobre a minha vida, não vou ter forças para fazer.
Jabez sabia que para produzir aquilo que o seu coração sonhava, projetava, ele precisava que Deus o livrasse das dificuldades, o livrasse das aflições, o livrasse do mal. Isso significa uma oração sábia, uma oração consciente, uma oração de alguém que entende que ele tem um papel a cumprir, que Deus não vai fazer o papel dele, Deus vai fazer o papel que é de Deus. Mas o nosso papel, cada um de nós precisamos fazer e cumprir, sabendo que Deus vai nos honrar, e nas nossas fraquezas, nas nossas fragilidades, Deus é suficientemente poderoso para nos livrar de todas elas, de todos os nossos problemas, nos livrar do mal, nos livrar da aflição. Mas o que está diante de mim, eu posso conquistar, com a força do Senhor. A oração, irmãos, continua sendo e sempre será a principal ferramenta daquele que crê. Através da oração enxergamos o invisível, tocamos o intangível e podemos ver transformadas as situações que um dia foram sentenciadas à morte e ao fracasso. Mas agora é vida e sucesso pelo poder do Senhor. Esse é o poder da oração. Uma oração que pode transformar situações. Uma oração que pode transformar sentenças. Uma oração que pode transformar vidas. O que nós precisamos é ter uma oração cheia de esperança. Uma oração que revela uma visão de futuro que Deus nos dá. Um desejo de trabalhar para essa mudança, gerar em nós atitude. E fazer uma oração consciente, com sabedoria e sinceridade no nosso coração, revelando o que há na nossa alma, no nosso íntimo, sem vergonha para com Deus, mas declarando toda a nossa dependência nele. Não há nada grande que aconteça que não seja precedido de oração. Não há nada extraordinário que possa ser bem-sucedido, que é bem-sucedido, que não seja antes trabalhado através de muita oração. Você quer ver coisas grandes na sua vida? Jabez se colocou a invocar o nome do Senhor. E quando ele se pôs a invocar o nome do Senhor, Deus mudou a sua sorte, Deus mudou a sua história. Essa história não é só de Jabez, é a história de tantos outros personagens na palavra de Deus. Diz a palavra do Senhor que Deus mudou a sorte de Jó enquanto este orava pelos seus amigos. Tantas vidas, tantas histórias foram transformadas por conta da oração. Mas não orações de mendigos espirituais. Oração de pessoas que têm um coração cheio de esperança. Num Deus que se relacionam. Num Deus que é seu amigo, que é seu companheiro, que está presente em todos os dias e todos os momentos. No Deus que você sabe que tudo pode. Não porque você ouviu falar, mas porque você caminha com Ele e Ele caminha com você. É através da oração, irmãos. Nesses 40 dias de jejum e oração. Infelizmente, são poucos aqueles que abraçam de fato a causa. Gostaria de ver muito mais pessoas aqui de 12h a 13h, orando, buscando a Deus. Ah, pastor, não estou passando por luta, não estou passando por dificuldade. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Mas há tantos outros que estão passando por lutas e dificuldades e que a sua oração pode fazer a diferença. Há uma igreja que precisa da sua oração. Há pastores e lideranças que precisam da sua oração. Há um Deus que quer ouvir a sua oração, porque Ele quer se relacionar com você. Ele quer ouvir o que está no teu coração. Ele quer ouvir aquilo que está na tua alma. Mesmo que você não tenha nenhum pedido a fazer, no mínimo você tem gratidão por tanto cuidado para com a tua vida.